A inteligência emocional é considerada a habilidade mais importante neste século. A inteligência emocional ela também tem um papel importante na nossa tomada de decisão ao longo da vida. Por isso, essa temática certamente ela te interessa e é muito importante. É uma honra. Antes de você chegar, Maurício, eu dizia que a gente tem muitas coisas em comum, dentre elas gostar de pessoas, cuidar de pessoas, cada um do seu jeito, mas isso nos motiva, né? E por isso, assim, que eu acho que eu fui muito assertiva, acho não, tenho certeza, em estar trazendo vocês dois nesse momento para estar dialogando sobre algo que é extremamente importante, né? Inteligência emocional, principalmente nos dias atuais, né? Onde a gente tem vivido grandes desafios, mudanças, adaptações, a gente está tendo que exercitar de fato a resiliência, a empatia e tantas outras habilidades que se destacam perante a inteligência emocional. E trazer essa temática, eu acredito que é algo extremamente necessário, né? Até porque algumas pessoas, elas passam por momentos difíceis na vida e outras também passam por esses mesmos problemas, mas conseguem transitar por isso de forma mais tranquila, né? Não fazem tempestade no copo d'água, outras, porém, fazem. Eu tenho lidado bastante com pessoas que ocupam a função que você está ocupando na empresa, né? A gente trabalha tem uma empresa de consultoria, e a gente atua também com foco em gestão de pessoas, mas a nossa missão, inclusive, é desenvolver capital humano, né? Porque na consultoria, quando você implementa uma solução, na verdade você está implementando formas de fazer coisas diferentes, né? A forma é diferente. Quem vai fazer essas coisas? As pessoas, né? Então, se a gente não mobiliza e não entende de comportamento humano para trabalhar as pessoas nesse novo modelo de trabalho, nessa nova solução, a solução vai ser engavetada, né? A empresa perde dinheiro, a gente perde tempo, eles também, e nada acontece. Então, trabalhar as pessoas é fundamental, é o que rege realmente a gente. E aí aquela coisa, ou você gosta, ou você não consegue fazer nada bem feito nessa área. Se você não tem na veia esse sentimento de ajuda, né, de doação, você jamais vai trabalhar nessa área. Esses e alguns questionamentos, essas são algumas reflexões que essa temática ela nos provoca, né? Inteligência Sim. emocional para que a gente possa estar lidando com o esgotamento emocional. Mas aí as pessoas poderiam estar nos perguntando, mas para que diacho serve essa tal de inteligência emocional? E é importante que a gente diga também que assim, o RH, geralmente a gente vê o RH como aquele que cuida, né? Que cuida das pessoas. Mas o RH também é aquele que precisa ser cuidado, né? São pessoas que também estão ali, precisam da sensibilidade, das autarquias, né? Das gerências, dos diretores, porque assim, fazer gestão de pessoas não compete apenas ao RH. Onde tiver um gestor, onde tiver um ser humano, ali se faz gestão de pessoas, não é isso, Maurício? E eu costumo falar nos treinamentos de liderança que a gente dá, enfim, nas mentorias, eu falo sempre assim, eu não sei se eu vi por aí, eu não sei se tem por aí, mas eu criei um novo termo, né, que eu acredito, assim, não é gestão de pessoas, é gestão com pessoas, né? Gestão com pessoas, você tem que fazer a gestão dos processos, né, com elas, Verdade. né? Porque ninguém gere ninguém, né? Eu não posso gerir a sua vida. Quem gera a sua vida é você, tá certo? Mas eu posso gerir os processos com você, né? Para que a empresa realmente encontre o resultado certo. É lógico que é só uma forma de falar, né? Mas quando a gente fala gestão de pessoas, todo mundo vai entender do que se trata. Mas essa gestão com as pessoas tira realmente a responsabilidade do gestor de RH, né? Tira que eu falo assim, o líder é o responsável pela condução da sua equipe, tá certo? O líder é responsável pela condução da sua equipe. E a condução não se limita a cobranças, a estratégia e cobranças, é o acompanhamento das pessoas mesmo. Então, assim, a gente não pode atribuir ao RH de uma empresa a função de, olha, meu funcionário não está fazendo o que eu quero. Conversa com ele, meu funcionário não está desmotivado, conversa com ele, não, peraí. Você, líder, é que tem que se preparar para enfrentar todos esses desafios, né? Verdade.
Gostei desse tema, Maurício, gostei, porque assim, ele gera um sentimento de pertencimento também, né? E a gente meio que compartilha a responsabilidade. É gestão com pessoas, eu estou ali envolvida entre as pessoas e eu participo dessa gestão. Eu não tenho só que esperar do RH, esperar só da minha liderança, do meu gestor, da minha chefia imediata, para fazer com que algumas situações, como por exemplo, clima organizacional, né? Eu tenho colaboração de participação na forma como aquela relação ali, ela vai estar bem ou mal. Vai depender também de mim, né? Vai depender de como eu acordo para ir para esse trabalho, de como é que eu vejo a minha equipe, como é que eu tenho a minha empresa, se eu tenho a minha empresa como algo muito valoroso em minha vida. Então, assim, passa pelos valores, né? Por aquilo que eu acredito e a forma como eu vou atuar naquele ambiente. Gente, muitas pessoas me perguntam o que fazer para evitar a síndrome de burnout. A gente tem ouvido muito falar, né? E agora deu um boom depois dessa pandemia em relação a doenças no trabalho, né? Muitas pessoas tiveram que se afastar em decorrência das comorbidades, em decorrência da necessidade mesmo do afastamento, mas outras já vinham se afastando, né? E mesmo nesse período, o afastamento se deu em decorrência de doenças do trabalho, decorrentes do trabalho, né? Ansiedade, depressão, excesso de trabalho, pânico. Isso se evidenciou de forma muito estrondosa nesse período de pandemia. Então, muitos me perguntam como fazer para evitar essa síndrome, né? E aí eu vou falar sobre a luz da inteligência emocional. Vou dar algumas dicas apenas, tá? De como você evitar esse burnout e vocês vão me ajudar e complementar também. Por exemplo, definir pequenos objetivos na sua vida profissional. A gente tem que começar degrau a degrau. Eu tenho uma alta realização, um desejo de alcançar tal meta, mas eu preciso ir colocando esses tijolinhos um a um, ter metas pequenas para alcançar esse ponto maior. Então, definir pequenos objetivos é uma dica. Mantenha uma rotina saudável. A gente precisa sim do sono. O sono é extremamente reparador. Cientificamente isso já é comprovado. Então, assim, se permita descansar pelo menos 6, 8 horas. É necessário ter o sono para que você tenha disposição para o dia e ter uma rotina produtiva. Participar de atividades de lazer em casa, seja no campo, seja na natureza, com familiares. Você se reconecta, não só com você mesmo, mas com o outro, né? Sem contar que fazer atividades fora dessa rotina diária é extremamente necessário. Quem aí gosta de caminhar, correr, pedalar, nadar, brincar com os filhos, eu acho que o Maurício gosta muito. Então, aquela sessãozinha de cinema com pipoca em casa, vale um suco, vale uma água, vale um chocolate, não sempre, tá? Mas é claro, tudo isso faz parte. E o principal, quando você estiver fazendo tudo isso, desliga o celular. Viva esse momento de fato. Então, isso vai muito minimizar aquele estresse que você está trazendo todos os dias, tanto para o teu ambiente de trabalho, como trazendo também para casa, né? Que é para onde você vai quando sai. Então, as pessoas não conseguem, às vezes, se desligar. E hoje não existe mais essa, né, Maurício? De dizer assim, passou do portão para frente na empresa, a gente deixa a vida pessoal lá fora. Isso não existe mais. Você é o ser humano, você é quem você é dentro e fora. Então, assim, considerando essa analogia toda, Maurício, você já passou por alguns sintomas que indicassem esgotamento emocional? E se sim, como foi que você superou isso? Vai ser muito interessante você dar esse testemunho. E me fala também se você conseguiu mudar essa rotina, se você criou alguns hábitos. Pois é, eu tenho sido chamado, assim, amanhã, inclusive, vai ter um treinamento, que é uma sequência de treinamentos para uma empresa nacional, até dessa área de pessoas, né? Que a LG é um parceiro nosso, né? Lugar de gente, uma empresa bem grande, já está uma série de treinamentos, e amanhã vai tratar exatamente sobre inteligência emocional. Né? Eu já fiz vários, né? Escrevi sobre, enfim. Aí, quando a gente está fazendo um treinamento de inteligência emocional, as pessoas olham para assim, caramba, esse cara é super inteligente emocionalmente, né? Esse cara, olha só, então eu acho que ele é perfeito.
né? Eu acho que esse cara consegue. Poxa, ele está trazendo tão bem os conceitos, está dando dicas para a gente, que provavelmente ele nunca teve esse ele é blindado, né? E não é nada disso, né? A gente também está no mesmo barco, a gente também está nesse mesmo contexto, né? Eu estava até comentando com um consultor nosso aqui, né? Nós somos uma equipe de consultores, e eu estava falando exatamente isso para ele. A gente termina uma reunião, entra na outra, online. Não dá tempo de respirar, né? Então, assim, a gente está trabalhando muito mais, né? Verdade. Trabalhando muito mais, e o senso de responsabilidade aumenta cada vez mais. Então, eu já perdi concentração, né? Desconcentro, né? Estou fazendo uma coisa, desconcentro porque tem que fazer a outra, porque tem coisas para fazer, né? A sensação do dia sem fim, tá certo? Assim, parece que o dia não vai se acabar nunca, né? Você dá 9 horas da noite, peraí, ainda tem coisas para fazer, como se o dia não tivesse hora para acabar. Porque você tem aquela sensação de eu preciso Não vai fazer, dar conta, né? não vai dar conta, né? A sensação de que as pessoas atrapalham você. Então você quer se concentrar e parece que as pessoas aqui estão atrapalhando a sua concentração, quando na verdade é você que não está se concentrando. Porque as pessoas sempre existirão ao seu redor. Não é verdade? Verdade. Por mais que a gente se isole em algum momento do trabalho específico ali, daqui a pouco você recebe um telefonema, recebe um WhatsApp, recebe uma visita, recebe, enfim, tem alguém na equipe conversando. Então, parece que as pessoas estão te atrapalhando, né? Pelo menos a sensação que eu já tive, né? A insônia. Aí, meu amigo, insônia, eu não sei quantos anos já. Aí não é assim de burnout, não. Faz parte. Do jeito que eu tenho o cabelo escuro, eu tenho insônia. Aí, mas é quando você associa a insônia a esses outros, né? O sentimento de não estar conseguindo avançar. Você trabalha, 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 mesmo você vendo o resultado positivo, porque quanto mais trabalha, mais você consegue resultado, né? A vida é feita do trabalho. Mas você olha assim, não, foi pouco, não deu, tá alguma coisa errada. É uma sensação. Então, essas sensações, né, que às vezes não são a realidade. É Essa que tem que questão, ficar né? atento, né? E aí, às vezes, a gente não sabe distinguir se isso é realidade ou é você que está com um conjunto de sintomas. Eu não sei se eu falando isso aqui, se eu estou com sintomas das duas, acho que não. Mas eu já senti em algum momento da vida, pelo menos nesses Uhum. últimos meses, ou 2, 3 anos, já senti várias coisas assim. E a forma como eu encontrei de resolver isso é sair de mim, sabe? E dizer, peraí, isso é você ou é a realidade? Né? Porque às vezes é a realidade mesmo. Às vezes é a desorganização sua, às vezes é a má gestão do tempo. Procrastinação. É a procrastinação, é a falta de gestão do tempo Uhum. mesmo, a falta de recursos. Às vezes você tem para fazer alguma coisa, a centralização do trabalho. Então, isso não tem nada a ver com o psicológico, é a sua forma de fazer que não está legal. Né? Tem a ver com o seu próprio perfil comportamental. Às vezes você tem que saber muito bem qual é para poder, na hora você, não, peraí, é porque eu estou agindo e comportando dessa forma. Não é que isso está. Então, como eu tenho essa questão de autoconhecimento bastante aprofundado, eu sei quem eu sou de verdade, né? Então eu consigo, às vezes, sair de mim e dizer, calma aí, peraí, não é assim que tem que ser. Né? E aí a gente vai controlando isso. Maurício, você tocou numa questão que é bem comum entre a gente. As pessoas, psicólogo é sempre aquela pessoa equilibrada, não se estressa, não tem Bem, né? raiva, é toda zen. Gente, não é bem assim, nós somos humanos. Por exemplo, antes de começar a nossa live, a maratona que foi, para eu conseguir colocar o headline aqui, se vocês pudessem ver, ele tá todo embaraçado com adesivo para ele não cair aqui em cima de mim. Então, assim, controlar esse estresse, né? Então, assim, a gente... Como é que isso acontece? Através do autoconhecimento, como você bem disse, né, Maurício? E isso é treinado. A gente aprende a se conhecer e é necessário. Por quê? Poxa, quebrou o headline, não ia ter mais live? Antes disso, a internet aqui acabou. O meu 4G parou. Eu disse, pronto, e agora? Não, respira, vai tomar banho. Se não der, não deu. Faz um aviso, depois posta e a gente remarca. Mas assim, a gente precisa respirar, né? E pensar, poxa, o mundo não vai acabar. Autoconhecimento, gestão aí dessa emoção, para que a gente não exploda, né? Por isso que, assim, a gente precisa estar atento.
né? Atento a esse movimento, a esse momento presente, o que que esses sinais quer dizer para a gente. Por isso que é tão importante essa tal de inteligência emocional para a gente se perceber nesse momento, né? Perceber esse cansaço, perceber essa insônia, esse querer produzir o tempo todo, que no fundo, a gente tem que estar alerta. Será que esse workaholic aí não está escondendo algo dentro de si, não está atento a alguma coisa? Né? Então tem que ter cuidado. Então, assim, conhecer a si mesmo é essencial. É essencial para a gente lidar com esse esgotamento. Seja o esgotamento emocional na nossa vida pessoal, seja na vida profissional, né? Que transcende a esse profissional, né? As nossas emoções. Então, Maurício, quais dicas, considerando essa narrativa aí toda que eu fiz, quais dicas você aconselha para as pessoas que estão nos vendo agora, para aquelas que vão nos ver depois, porque essa live vai ficar gravada, que você daria para evitar esse esgotamento no trabalho, tá? E também na vida pessoal? Como é que você faz nas suas consultorias? Vamos lá. Eu preciso realmente, porque todos nós estamos, de alguma forma, passando por dificuldades, né? Verdade. Dificuldades relacionadas à execução do trabalho, né? São muitos desafios, né? A gente tem percebido muito que com essa diminuição agora dos casos, né? Onde vem aquela sensação, que é uma sensação boa, que as coisas estão voltando ao normal, mas o que está voltando ao normal, ao meu ver, é apenas as atividades em si. As pessoas, elas estão adoecidas com o que aconteceu. É essa a impressão que eu tô tendo. Está voltando ao normal, mas a cabeça das pessoas adoeceu. Eu não estou dizendo que está todo mundo com síndromes. Não, não é isso. Que precisam de tratamento. Não é nesse sentido. Mas assim, as pessoas estão mais reticentes, estão mais cautelosas, mais com cuidado, outras estão muito aceleradas. Medo em excesso, né? Muito acelerado. Agora, já que liberou, então agora que eu tenho que fazer o que eu não consegui fazer antes. Então fica uma sensação meio esquisita, né, que eu estou percebendo assim, sutilmente nas pessoas, tá? Então o que é que eu faço, né, quando a gente está dentro das empresas e tal? Uma das coisas que você já colocou aí, né, é colocar objetivos alcançáveis, tá certo? E de curto prazo. Ah, mas se a gente não fizer mais, calma, vamos fazer isso aqui. Vamos fazer isso aqui, porque vem a sensação de recompensa, de conquista depois, né? Conseguimos, oba, qual o próximo passo? Conseguimos, oba. Isso vai realimentando positivamente. Né? Evitar trabalhos longos demais, tarefas muito longas, muito complexas. É parte também isso. O acompanhamento que a gente está fazendo é um acompanhamento mais de curto prazo, né? Para dar segurança ao cliente que a gente está junto dele. Né? E não deixar, daqui a 15 dias a gente volta a conversar. Né? A gente está fazendo um acompanhamento mais de perto. Isso está demandando mais tempo da gente? Tá, mas é necessário. É necessário, tá certo? Outro ponto, é importante criar nas conversas, quando você está interagindo com as pessoas, criar um momento de descontração. Né? Durante o trabalho lá, mas não tem graça, né? Não tem nada que tenha graça aqui. Não é para ter graça, no sentido de, sabe? Mas assim, dá um intervalozinho, conversa outras coisas, tal. Isso é muito importante porque quebra, às vezes, aquele ritmo, daquela pressão, né? E a gente precisa respeitar o tempo de cada um, né? As pessoas não são iguais. Ah, mas isso todo mundo já sabe, Maurício. Não, eu quero saber se você está fazendo isso. Uma coisa a gente Há uma diferença em isso. Eu até falo isso, assim. A gente está na equipe fazendo obra, é verdade, eu concordo que as pessoas têm que... Não, peraí, as pessoas não, quero ver como é que você pensa sobre isso. O que é que você está fazendo sobre o que você pensa sobre isso? Então, respeitar o tempo de cada um, assim, é fundamental. Então, essas são algumas coisas que a gente faz. Então, são dicas extremamente importantes que faz com que, de fato, a gente comece a olhar para si e pensar, né, em tudo que as atitudes que precisamos ter. Evitar julgamentos, reconhecer as nossas emoções, principalmente aquelas que nos causam desconforto, identificar necessidades não atendidas, viabilizar a convivência. O Maurício estava falando aí, é necessário essa pausa, um diálogo de descontração entre a equipe, né? Ter aquelas quebras no momento de trabalho, aquele tão querido cafezinho, ele é extremamente necessário.
Sim, sim. Né, Maurício? Às vezes a gente não Até sabe. talvez, Pode falar. sim, sim. Até talvez criar um ambiente, se não há esse ambiente, criar esse ambiente. Ah, mas calma, a gente precisa entregar resultado. Não, quem vai entregar resultado são as pessoas, se elas tiverem boa na cabeça. Se isso Exatamente. não acontecer, não vai ter bom resultado na empresa. Então, talvez até criar o ambiente, caso não tenha isso, né? Verdade. E geralmente a gente tinha uma cultura, a gente tinha não, a gente ainda tem, né? Vamos assumir essa cultura de que quem está ali no corredor tomando um cafezinho tá perdendo tempo. Esse tempo, ele é tão valoroso porque o outro está ali ouvindo, muitas vezes, alguma demanda emocional do colega, está entendendo um comportamento que algum líder não percebeu, está ali apreciando a natureza que naquele momento foi importante para ele, para dar uma esvaziada em alguma emoção que causou ali um certo desconforto nele. Então, assim, a gente não sabe, né, o interior do outro, a subjetividade humana. Então, por isso que a gente precisa ter muita cautela, respeitar. Nunca se falou tanto em empatia. Mas aí agora eu vou pegar a palavra do Maurício. E você, pratica? É porque falar é muito fácil, né? Mas Concordar é muito bom, concordar é né? mais fácil ainda. Agora, você se É. colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro pelo olhar do outro, não é um exercício simples de fazer, apenas dizer, não, eu percebi que fulano está assim e tive empatia por ele. É um exercício que vai muito mais além. Mas os novos comportamentos que devem ser desenvolvidos, cada vez mais se pede a necessidade de competências emocionais. Então, essa realidade tem sido, sim, está sendo um desafio. Então, como você trata essa abordagem nas empresas, em tuas consultorias? Como é que você está lidando com essa realidade, Maurício? Muito bem. Você fala do retorno, né, das empresas, das pessoas às empresas fisicamente. Essa semana saiu uma pesquisa realizada em várias empresas e 70% delas querem que as pessoas voltem a trabalhar fisicamente. Fisicamente eu falo no Uhum. ambiente de trabalho do escritório. Porque alguns meses atrás tinha prognósticos que não, agora as pessoas vão ficar em casa, né? Agora metade das empresas vai ficar em casa. Não, não. Eles querem sim que retorne ao trabalho, né? Retorne ao escritório. E, então, vai acontecer naturalmente isso, né? Existe tomando como referência, né, o Daniel Goleman, né, que é conhecido como o pai da inteligência emocional, né, porque ele passou a utilizar esse termo, né, então, enfim, ele discorre sobre 5 pilares importantes, né. O autoconhecimento a gente já falou bastante aqui, a importância disso, a gente não se conhece, a gente acha que se conhece, a gente não se conhece. A gente talvez avalia as reações que a gente tem diante das coisas que acontecem. Ah, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim. Mas, na verdade, porque você é assim, às vezes a gente não se conhece. A não ser que a gente passe por um profundo processo de autoconhecimento, como eu já passei. Né? Eu já passei enfim, vários treinamentos, de imersão, enfim, muita coisa. A questão está, um outro pilar importante que ele fala, né, é o controle emocional. O que você faz com o que acontece com você. Né? Como você age e reage com as coisas que acontecem com você. Né? Você é aquela, sabe, de contar até 10, sabe? Diz assim, não é momento de responder esse e-mail, não é momento de retornar essa mensagem no WhatsApp que foi, parece ter sido desagradável. Dá um tempo, segura. Então, assim, o que você vai fazer? E aí vem aquele princípio 90-10, né? Não sei se vocês já ouviram falar, né? E dizem que, eu não sei se esse princípio tem fundamento científico, mas ele tem um fundamento para mim muito, muito válido. Né? Ele fala que 90% das coisas que acontecem com você estão relacionadas às suas ações e reações. Né? E apenas 10% está relacionado ao que um raio que cai que você não tinha como evitar que o raio caísse. Né? Mas tem muita coisa, por exemplo, se você bate um carro na traseira, ou alguém bate na traseira do seu carro, né? Mas não foi culpa minha, assim. Mas o que vai acontecer a partir daquele momento tem relação com a sua reação. Então, a ideia é essa. A partir do autoconhecimento, saber reagir corretamente. Né? Talvez não naquele momento, para evitar uma situação, né? Mas talvez reagir no momento certo. E a questão da automotivação. Né? Você precisa ter propósito.
Tá? Mas lá vem essa conversa de coach, de psicólogo. Não, é a conversa que tem que ser mesmo. Ou você tem propósitos, né, e esse propósito de curto prazo, a gente já falou aqui, mas que tenha, né, para que você se estimule a fazer as coisas. Né? E aí você também precisa não só se conhecer. Né? Um outro pilar que ele coloca, além da automatização, do controle, é o reconhecimento das emoções nas outras pessoas. Você precisa aprender a fazer a leitura da reação das pessoas também. Como é que eu faço isso se eu não sou psicólogo? Como é que eu faço isso se eu não sou coach? Né? Então, é você entender que as pessoas reagem de acordo com os estímulos que são dados a elas, diferente de como você reage. A gente tem crenças e valores que são totalmente distintos de uma pessoa, então quando a gente está numa mesma situação, né, e um se comporta de um jeito e você se comporta do outro, o outro não está errado. É a forma dele. Então a gente precisa fazer essa leitura e entender isso, né? Precisa ter, tem que ter muito cuidado, né? E isso vai discorrer num outro pilar que ele fala, que é a questão da inter-relação. Né? Ou seja, como é então, diante disso, que eu passo a conviver meu dia a dia, no dia a dia com essa pessoa no trabalho, né? Entendendo que eu sou assim, entendendo que ela é assim, entendendo que eu não posso reagir incorretamente, eu me segurar, e eu preciso em si me motivar para fazer as coisas. Então, assim, o que é que eu falo em resumo em relação a isso? Mas as pessoas, mas a pandemia, mas o presidente, mas a não sei quem, mas o dono da empresa, mas o diretor dela. Peraí. E você? O que é que você ainda pode fazer por você? O que é que você não está fazendo por você que você não está fazendo? Deixa os outros. Olha para você. E aí, meu amigo, vai ter uma lista grande de coisas. Vai ter uma lista grande de coisas. Tá certo? Então, assim, faça o que você ainda não está fazendo. Não se conhece? Passa a se conhecer. Tem testes gratuitos na internet. Tem profissionais que podem te ajudar com dicas. Não se controla? Escuta, entra no YouTube e olha lá. Princípio 90-10. Não está se conseguindo motivar sem objetivo? Determina o objetivo para você. Eu já estou dando 3 dicas aí. Né? Não reconhece as emoções das outras pessoas, passa a observar as pessoas como pessoas. Tá certo? Não como elementos que vão te ajudar a subir na vida. Tá certo? E passe a observar que o seu comportamento é diferente do outro e você precisa aceitar isso. Tão simples, né? Tão simples viver e a gente complica tanto as coisas, né? Então, assim, às vezes a gente costuma ouvir assim, mas eu me basto. Olhe que essa afirmação, ela às vezes nos causa até uma certa aversão. Porque, assim, a gente não pode viver isolado, né? E os estudos, a ciência está dizendo isso para a gente diariamente. A gente precisa de relação humana. É por isso que a gente sofreu tanto com essa pandemia, no distanciamento, e a gente está se arvorando em querer se encontrar com as pessoas, porque nós somos humanos, isso é natural do ser humano. Então, a inteligência emocional ratifica isso. Né? Essa questão das relações, da automotivação, do você parar e se conhecer. Poxa, bati o carro, e agora? O resto do dia não vai valer mais a pena? Vou encontrar alguém querido e eu não vou valorizar esse momento porque eu estou irritado que bateram o carro ou eu bati o carro? Né? Naquele momento que você está ali no trânsito, indo para o trabalho, alguém te dá uma fechada e aí você joga tudo para fora? Se reorganiza, acorda mais cedo. Se vai ter um trânsito muito grande, agora os carros de João Pessoa, né? Todo mundo quase que voltou aí para a rua. Então, assim, o trânsito está uma loucura. Então, se reprograma. É muito mais simples do que você responsabilizar o outro pela tua falta de controle emocional. Né, Érica? Então, assim, isso é muito comum e o que a gente está fazendo aqui não é nenhuma coisa, nenhuma novidade, essa necessidade de estar batendo nessa tecla do se conhecer mais, do ser mais tolerante, principalmente agora a gente precisa estar sendo muito tolerante. Tolerante conosco, tolerante com o outro. Né? Nesse retorno, a gente abraçar as pessoas que vão chegar, mas ter a capacidade de perceber a fragilidade do outro, não julgar, não achar que é frescura o medo, não achar que é frescura o fato dele estar ali acuado, sem querer voltar ao trabalho. Porque é um preguiçoso, não é nada disso. Né? A gente não sabe a realidade dentro da psique do outro.
dentro da conjuntura social do outro, familiar do outro. Então, assim, jogar esse elemento de estarmos o tempo todo julgando bem longe da gente. Então, acho que já facilita muito e torna a vida muito mais leve. O Maurício faz aí suas considerações finais. Muito bem. No Instagram, eu tô aqui tecnologicamente conectado, né? Então eu estou conectado no Instagram da Seiva Consultoria e estou respondendo aqui pelo Maurício Mentor 10, que é o outro Instagram que eu tenho, né? A Seiva Consultoria 10, que é esse que está aí agora, e Maurício Mentor 10, né? A gente tem ações diferenciadas da consultoria e das mentorias, então vocês podem entrar lá. E tem vídeos também, tem conteúdos, vocês vão gostar bastante. Entra na bio lá, vocês vão para o nosso site. Bom, e em relação às considerações finais, primeiramente agradecer bastante, gostei muito de participar com vocês, tá certo? Vocês têm uma energia muito boa. Isso não é coisa de quem faz live não, tá? Isso não é combinado não, tá? Isso é porque a gente, quando realmente a gente chama alguém para alguma coisa, é porque a gente gosta, né? A gente gosta disso. E amanhã eu vou passar um vídeo nesse treinamento, que é do Cortella, que fala exatamente assim, não morra para as pessoas. Né? E o que é não morrer para as pessoas? É ficar vivo na mente delas. Né? Então, mesmo que você morra, ou que eu morra e que você morra, que nós todos vamos morrer um dia, né? Mas a gente não pode morrer para as pessoas. Então, vem uma pergunta muito importante aí que eu vou deixar no ar para vocês. Tá certo? Qual em que você faz falta para o outro? Em que você faz falta para você? Se você deixasse de existir agora, o que é que você iria fazer falta para essas pessoas que estão próximas a você? Tá certo? Assim, começa a refletir sobre isso, porque assim, a gente se entregar ao trabalho, né, ou alguma causa que a gente segue para os outros, isso é muito ruim. Então, assim, a reflexão que eu faço final é essa. Em que você faz falta para seus colegas de trabalho, por exemplo? Tá certo? Observa direitinho, porque assim, se você deixar de existir agora, e se você não faz falta para ninguém, então você vai morrer. Tá certo? E ninguém quer morrer. Tudo bem?